Ora viva, seja bem-vindo a esta Comissão Política Extraordinária, mais uma, onde vamos conversando com os líderes partidários candidatos às eleições legislativas. Hoje o nosso convidado é o Rui Rocha, Presidente da Iniciativa Liberal, a quem dou as boas-vindas. Rui, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar convosco. E estou acompanhado também pela Liliana Coelho, nossa colega que habitualmente segue o espaço do Rui Rocha nas campanhas e não só, Verdade, claro, no dia-a-dia. No dia-a-dia legislativo. O Rui Rocha traz-nos um som que escolheu, que é um Starman de David Bowie. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Imagino que a escolha não seja, apesar de vir do Presidente da Iniciativa Liberal, pelas 213.500 libras que foram o preço do leilão da letra original escrita pelo David Bowie. Não, mas tem a ver com a letra, que é uma letra, apesar de tudo, de esperança, não é? E da possibilidade de termos esperança no futuro. Neste caso, esperança que vem de fora. Eu gostaria que a esperança que quero trazer aos portugueses venha de dentro do país e da nossa capacidade de fazermos diferente. E, portanto, é esse espírito inspirador que eu espero que esta música e esta letra tragam também aos portugueses. Esse pedido / desejo vem numa semana muito particular, que não começa propriamente com um sinal de grande esperança, mas com o apagamento da luz. Rui, quando falhou a eletricidade esta segunda-feira, já tinha o seu kit de emergência preparado? Eu não tenho um kit de emergência propriamente dito. É algo em que creio que todos vamos ter que pensar, não é? Tendemos a desvalorizar essas indicações quando elas surgem, mas eu creio que ontem ficou bem evidente que há coisas que são necessárias. Portanto, eu não tinha nesse sentido de kit, mas é verdade que lá na arrecadação tenho sempre uns garrafões de água, tenho sempre umas conservas. Foi mais por ser prático, para não andar sempre a carregar coisas e deixá-las na arrecadação. E portanto não diria que seja um kit propriamente dito, mas é, enfim, um mínimo de subsistência já existe lá em casa. Como é que foi o seu dia de ontem? Para quem nos ouve, nós estamos a gravar na terça-feira seguinte ao do apagão, à segunda-feira do apagão, portanto dia 29 de abril, ao final da manhã. Bom, quando aconteceu, estávamos numa exposição de produtores portugueses, numa feira de produtores portugueses. Imaginamos na altura que seria uma coisa pouco demorada, mas percebemos depois que seria mais prolongado. Depois ainda seguimos para a SIC, precisamente, onde tínhamos também uma gravação agendada, que acabou por ser cancelada. Ainda beneficiamos do gerador da SIC, portanto pudemos carregar os nossos equipamentos e ainda tivemos rede durante uma parte da tarde, no princípio da tarde, mas a partir daí acabamos por ir para a Assembleia da República. Isso, enfim, é uma das falhas que me parece evidente, não é mais relevante, mas uma das falhas do dia de ontem, é que a partir daí das 4 e pouco da tarde, na Assembleia da República, também já não havia condições para trabalhar. Isso parece-me ser relevante. Há outras falhas mais graves, mas que um órgão de soberania não tenha capacidade para autonomamente ter condições de trabalho, parece-me já um sinal e um indicador preocupante em tudo o que aconteceu ontem. Creio que há outros. Enfim, nós teremos seguramente uma versão do governo, que será uma versão mais benigna do que aconteceu. Teremos a versão dos oportunistas que nunca falham, portanto esses têm sempre soluções para tudo e nunca falham no aproveitamento das situações, mas eu acho que há reflexões a fazer. Creio que a comunicação do governo não foi boa. Nós tivemos logo um ministro à primeira hora a admitir que poderia ser um ataque, um ciberataque. Não creio que isso traga tranquilidade às pessoas. Foi Castro Almeida, era 1h da tarde. Sim, exatamente. Depois a comunicação foi muito espaçada. Eu lembro que o Primeiro-Ministro foi à REN e não falou depois muito mais tarde, e portanto não me parece que a comunicação tenha sido no sentido de tranquilizar os portugueses e sequer dar orientações básicas sobre as atitudes a ter durante aquele dia. Obviamente também temos serviços que falharam. Nós ficamos a perceber
que houve uma situação muito crítica nos hospitais do país, que não estavam com as reservas necessárias para enfrentar uma situação destas. Portanto, não há ou há e não é seguido um plano de contingência. Portanto, nós temos mesmo que refletir nestas estruturas críticas o que é possível e o que é que deve ser assegurado, e parece-me que não esteve assegurado. O CODU e o INEM também tiveram muitas dificuldades. Há notícias de centenas de emergências que não foram respondidas pelo INEM, e isso remete-nos mais uma vez para os meios de comunicação, as questões do Ciresp. E o aeroporto de Lisboa também não conseguiu dar resposta à situação. Isso parece-me um conjunto de falhas evidentes. E depois temos a própria infraestrutura da energia, sobre a qual há que pensar. Eu creio que, ao contrário do que alguns já defendem, não podemos ir para uma situação de isolacionismo de Portugal, porque isso seria pior, e portanto temos que reforçar a interconexão com a Europa para tentar que estas questões não aconteçam, e uma reflexão também sobre a capacidade de responder quando acontecem. Nós só temos 2 equipamentos, ficamos a perceber, que podem fazer um black start, ou seja, começar a fornecer energia a partir de um apagão desta natureza. Eu creio que é preciso reforçar as capacidades e a resiliência da nossa rede e reforçar a sua interconexão para que no futuro estas situações não aconteçam com o grau de dramatismo que aconteceram, porque eu acho que no final tivemos sorte. Porque se tivesse acontecido ao fim do dia, e se tivéssemos demorado 7, 8, 10 horas a repor, eu imagino que seria uma noite sem energia elétrica em Lisboa, no Porto, em Braga, em Setúbal, nos grandes centros urbanos, nos outros também, mas aqui, nos grandes centros urbanos, com particulares desafios do ponto de vista da segurança dos cidadãos. Nós não queríamos fazer desta conversa, obviamente, uma conversa sobre o apagão, mas já agora gostava de perguntar se o Governo conseguiu falar consigo durante aquelas horas em que nós não sabíamos o que é que ia acontecer. Tentou. Eu tive depois, quando comecei a ter outra vez ligações a partir das 10 da noite, tive... Então teve 6 horas sem ligações, é isso? Basicamente, sim. E portanto a única ligação que tinha era da rádio, não é? Havia um telemóvel em casa que tinha rádio, e foi por aí que fomos seguindo as coisas, mas nem isso foi possível assegurar. Portanto, eu depois tive a evidência que houve tentativas de contacto ao longo do dia, mas foram infrutíferas. Pouco antes da eletricidade falhar, teve a oportunidade de defender, precisamente à margem dessa feira na FIL, de defender que não havia diferenças significativas entre o PS e a AD, antecipando aquele debate que viria a ser mais tarde adiado. Pergunto-lhe porque é que está disponível para um e não para outro. Eu creio que, do ponto de vista das políticas gerais, não vejo de facto grandes diferenças. Eu creio que aquilo que disse na altura foi mesmo que teríamos nesse debate o mesmo e mais do mesmo, não é? E, portanto, que isso reflete a ideia de que eu tenho, que não há grandes diferenças. Devo, todavia, dizer que há um ponto ou outro em que essas diferenças existem, e isso justifica que haja uma abertura diferente também da iniciativa liberal para debater o país, neste caso com a AD. E parece-me evidente que, do ponto de vista do respeito pelo princípio, pela propriedade, que há uma diferença. Nós tivemos o PS a apresentar e a aprovar um pacote mais habitação que era uma agressão clara à propriedade. Reconheço que o PSD não tem a mesma visão da propriedade instrumental, digamos assim, e coletivista que o PS traduziu nessa proposta. E, por outro lado, por exemplo, também nas questões da imigração, a nossa posição é muito mais próxima daquela que o Governo também foi pondo sobre a mesa, e bastante diferente daquela que o PS teve, pelo menos até há pouco tempo. Confesso que ainda não percebi exatamente qual é a posição de Pedro Nuno Santos sobre a imigração. Portanto, havendo muitas diferenças entre a iniciativa liberal e a AD, quer ao nível da ambição, quer de propostas concretas, há, apesar de tudo, uma ponta ou outra que nos coloca numa situação de maior proximidade, ou, se quiserem, de maior distância relativamente ao PS. E se a AD vencer as próximas eleições, e se não conseguir maioria com a iniciativa liberal, Montenegro deve viabilizar o próximo orçamento com Pedro Nuno Santos ou com André Ventura? Eu creio que esses cenários são todos ainda bastante longínquos, não é? Eu posso falar sobre aquilo que a iniciativa liberal fará. Nós, pensando nos diversos cenários, não viabilizaremos um governo do PS. Temos um entendimento de que muitas das situações da estagnação do país, muitas das dificuldades que temos, mesmo do ponto de vista de decisões que foram tomadas na área da energia ou não foram tomadas, no caso, e portanto que muitas áreas críticas do país foram prejudicadas pela governação socialista. Portanto, entendemos, e com particular responsabilidade de Pedro Nuno Santos, as questões da habitação, a questão
todas as questões das infraestruturas, da mobilidade no Mas, país. Rui, não viabilizar um governo do PS significa na prática o quê? Que a Iniciativa Liberal se propõe em alternativa a construir um governo com mais deputados do que o PS, é isso? Bom, temos que esperar pelo resultado das eleições. Ou a alternativa aí para eleições outra vez? Isso não está sequer sobre a mesa neste caso, porque não teremos provavelmente essa oportunidade pelas circunstâncias da situação presidencial, não é? Sim. Agora, eu creio que nós temos que ser claros com os eleitores e, portanto, é importante que a Iniciativa Liberal diga aos eleitores o que é que conta connosco e o que é que não conta. Portanto, nós entendemos que um governo socialista, orçamentos socialistas serão nefastos para o país, ainda para mais conduzidos por Pedro Nuno Santos, e, portanto, queremos ser claros dizendo que não viabilizaremos esse governo. Aliás, eu esperaria que a própria AD e Luís Montenegro fossem também claros relativamente a isso, e parece-me que ainda não foram suficientemente claros para um cenário dessa natureza. Eu, de qualquer maneira, espero que não seja esse o cenário que temos sobre a mesa, portanto, que não haja uma vitória do PS e que não haja, portanto, essa oportunidade, e que a discussão seja como é que nos organizamos em função de um outro cenário. E aí importa muito mais valorizar as políticas e os objetivos que a Iniciativa Liberal exigirá numa Assembleia da República com uma composição que traga, enfim, este cenário de que eu estou a falar. E evidentemente dizer aos portugueses que da mesma maneira que temos sido um partido responsável, voltaremos a ser um partido responsável, que para nós a governabilidade do país é um fator muito importante e, portanto, que sobre isso podem contar connosco para trazer, na medida da nossa força eleitoral, a estabilidade necessária ao país. Mas pedindo também, isso para mim é fundamental, o reforço da votação na Iniciativa Liberal, porque entendemos, e foi aí que começamos nesta resposta, que há demasiada proximidade à AD em muitas áreas a políticas pouco ambiciosas e que, portanto, o fundamental aqui é o compromisso da Iniciativa Liberal trazer estabilidade governativa ao país, mas de trazer essa estabilidade com condições, com ambição, com coisas que queremos fazer diferentes e que a AD não conseguiu fazer diferente. Oh, Rui, mas perdoa-me a honestidade, mas na verdade não percebo a sua resposta. Se o Rui Rocha diz que o seu entendimento ou a posição da Iniciativa Liberal, dita à cabeça, portanto, há essa transparência, é que não viabiliza um governo do Partido Socialista, mesmo que o Partido Socialista seja quem tem mais votos, isso significa que um governo alternativo, ainda por cima não havendo eleições antecipadas possíveis, fica nas mãos de André Ventura. Ficará nas mãos de quem os portugueses entenderem. E por isso é que eu não quero insistir muito nos cenários, porque eu acho que este tempo que temos de campanha e pré-campanha são momentos para nós dizermos aos portugueses claramente, e é a minha missão e responsabilidade dizê-lo, que é muito importante que haja um reforço de votação na Iniciativa Liberal, precisamente para trazermos essa estabilidade e essa capacidade de encontrar soluções para o país. Vamos olhar para... Sim, mas a sua posição de princípio é... Desculpe, não quero interromper, só para perceber melhor a sua, o que nos disse. A sua posição de princípio é independentemente do resultado, digo eu, ou não? Não, claro que sim. Claro que sim. É que se é independente, lá está. Pode acontecer que faça a maioria com a AD, como pode acontecer que não faça, e aí... Mas aquilo que eu estou focado... Só passa-se Ventura a deixar. Aquilo em que eu estou focado é dizer aos portugueses que é fundamental que haja um reforço da votação na Iniciativa Liberal para nós podermos contribuir para essa, por um lado, estabilidade, e, por outro lado, para esse sentido reformista que entendemos que existe apenas na Iniciativa Liberal. Vamos lá ver. Nós, de um lado, eu já falei sobre a questão do Partido Socialista e de como não nos revemos na abordagem nem do seu líder, Pedro Nuno Santos, nem do Partido Socialista. Mas, por outro lado, e é isso que eu quero também transmitir aos portugueses, eu entendo que os portugueses estejam zangados. Há muitas coisas que correram mal ao longo dos anos. Mas, a certa altura... há uma decisão que muitos portugueses terão de tomar. É se querem continuar zangados e criar condições para um bloqueio do sistema, porque já percebemos que o Chega não contribui para nenhuma solução pelas políticas que apresenta, pela sua própria natureza filosófica e, portanto, não é confiável, ou se
pretendem que de facto se comecem a atacar essas coisas que não funcionam bem, confiando num partido como a Iniciativa Liberal, por um lado deu mostras de responsabilidade e por outro lado tem essa ambição reformista de mudar coisas essenciais do país. Portanto, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo nestas eleições, e que não é dirigido apenas a quem votou no Chega nas últimas eleições, é dirigido a todos os portugueses. Nós temos uma oportunidade de ter um partido reformista a influenciar os destinos do país. Portanto, eu não me desvio desta ambição de dizer aos portugueses que vale a pena confiar na Iniciativa Liberal, vale a pena dar força à Iniciativa Liberal para, com energia positiva, portanto, não apenas com, reclamação permanente, mas também com soluções práticas, podermos começar a caminhar nesse sentido reformista, que não aconteceu nem com o PS e que também, para sermos francos, não aconteceu com a AD. Eu ouvi o seu debate com o André Ventura. E aliás, enfim, estamos na Comissão Política, os nossos ouvintes estão habituados, digamos assim, a uma certa informalidade e vai permitir mesmo a informalidade também. Tive até uma conversa com um deputado da Iniciativa Liberal sobre se a minha avaliação tinha sido justa ou não. Vou colocá-la diretamente, porque assim é mais transparente. A mensagem que retive do debate que teve com André Ventura é que a Iniciativa Liberal recusa qualquer tipo de acordo com o Chega por despesismo e estatismo. Eu queria lhe perguntar se já não é por princípio. Com a mesma informalidade e com a mesma vontade, eu senti a injustiça dessa avaliação do David Diniz. Não há nenhum partido e não há nenhum líder partidário que tenha sido tão claro como a Iniciativa Liberal foi ao longo do tempo e como eu fui, porque ainda reforcei mais essa declaração de princípio do que eu próprio. Agora, em cada momento eu não posso estar a repetir todas as circunstâncias e todos os princípios que nos afastam de um partido como o Chega. É evidente que há na sua base um distanciamento filosófico até, ou seja, nós somos um partido liberal, acreditamos profundamente na liberdade individual e acreditamos profundamente que cada um de nós deve ser avaliado pelas suas características, pelas suas escolhas e não pelos grupos a que pertence. E, portanto, da mesma maneira que nós condenamos veementemente a deriva wokeista, enfim, coletivista que vem de setores mais à esquerda, também condenamos essa visão coletivista totalitária que vem de setores da extrema-direita, que na verdade é um sinal contrário, mas com abordagens semelhantes. E, portanto, claro que filosoficamente nós temos uma visão completamente diferente, claro que ideologicamente temos uma visão completamente diferente. Eu entendi que naquele debate, estando isso assente, porque eu já o disse vezes sem conta, valia a pena aproveitar o tempo que é escasso para também apresentar uma diferença que é uma diferença programática. De um lado, um programa completamente irrealista, que pega em tudo o que é possível pegar, promete tudo e que teria como consequência uma bancarrota imediata do país, e um programa que é ambicioso, mas que tem alguns princípios da racionalidade que nós defendemos e sobre os quais somos absolutamente confiantes. Portanto, se quiser, esse ponto das contas públicas, do despesismo, do dirigismo, do socialismo, como eu já disse também noutro debate nas eleições de 2024, do Chega e de André Ventura, distancia-nos, mas soma-se a todos os outros fatores que eu tenho elencado ao longo do tempo para dizermos que não há nenhum tipo de entendimento ou proximidade com o Chega. Eu juro que não vou fazer um takeover à Comissão Política, já entra, mas quero neste tópico que as coisas fiquem mesmo claras. Portanto, duas perguntas curtas. A primeira é, percebi bem que a Iniciativa Liberal continua a dizer nem pensar a qualquer tipo de acordo que envolva o Chega. Em absoluto. E percebi bem que a Iniciativa Liberal espera que a AD recuse um governo do Partido Socialista se o Partido Socialista for ainda assim o mais votado. Eu espero que sejam claros. Eu acho que é importante... A recusá-lo. Pelo menos a manifestar a sua posição, quer dizer, eu não tenho que me intrometer na visão que a AD tem sobre o futuro. Rui, a minha pergunta é se não é, quer dizer, a minha conclusão é se não é contraditório a IEL dizer nenhum tipo de acordo com o Chega, mas admitir um cenário em que possa ter que depender da viabilização do Chega de um governo IEL. Mas eu aí também sou claro, ou seja, cada partido obviamente votará como entender.
Mas na medida em que haja algum tipo de acordo estável da AD com o Chega, isso exclui a possibilidade da iniciativa liberal. Agora, eu também, porque é que eu coloco a dúvida relativamente ao PS e não relativamente ao que a AD fará quanto ao Chega? É porque me parece que Luís Montenegro tem sido absolutamente claro nessa matéria, onde eu creio que não tem sido... O PS também não vai fazer nenhum acordo com o Chega, não é? Isso parece-me evidente. Agora, depois cada partido, caso a caso, ponto a ponto, votará como entender. A questão é se estamos a falar de acordos estruturados ou não. E porque aí vem uma impossibilidade. Eu entendo que não há nenhum acordo em que o Chega possa estar, pela visão de país que tem, já para não falarmos das questões filosóficas, e insisto que elas são para mim fundamentais. Mas precisamente que eu não vejo nada de comum num acordo em que a iniciativa liberal pudesse estar com um partido com o Chega. Portanto, se houver algum entendimento da AD com o Chega, será seguramente sobre coisas com as quais a iniciativa liberal não pode concordar. E, portanto, isso nem sequer é uma questão de proclamação, é uma questão de sentido prático. Mas deixe-me perguntar, na última legislatura a iniciativa liberal conseguiu ver aprovada a proposta de incluir, não é, no relatório do Razi, os dados sobre nacionalidade, vítimas e criminosos. Agora também propõe o alargamento, não é, do prazo para a obtenção da nacionalidade para 10 anos. Isso não é muito pouco liberal? A iniciativa liberal não se está a aproximar, a encostar demasiado do Chega? Não, de todo. Aliás, deixe-me dizer que nessas duas matérias, eu, para além de proclamações, não conheço nenhuma posição do Chega concreta, com iniciativa legislativa nessa matéria, portanto... Mas depois acompanharam na questão do Razi, acompanharam depois a iniciativa liberal. Sim, com certeza, mas o ponto é que nem sequer há propostas concretas nessas matérias que refere que tenham entrado na Assembleia da República por outro partido que não a iniciativa liberal. E nós, obviamente, que temos que viver de acordo com as circunstâncias do mundo, daquilo que nos rodeia. Portanto, não podemos ter uma visão absolutamente purista dos princípios liberais que seja depois completamente inadequada à realidade. É óbvio que num princípio mais liberal, haveria uma circulação de pessoas livre, absolutamente livre. Mas nós temos que viver com a realidade que temos. A realidade que temos é que temos tido, de facto, uma situação descontrolada de imigração. Portanto, nós defendemos uma imigração com regras e com dignidade. E a governação socialista e mesmo aquilo que os partidos à esquerda defendem ainda, baseado na ideia de manifestação de interesse, é uma imigração completamente desregulada, de portas abertas, descontrole total de fronteiras, com consequências até do ponto de vista da segurança, porque já percebemos que em determinados momentos, mesmo questões básicas que têm a ver com operações de criminalidade organizada, provavelmente não foram acauteladas. E isso é algo que um liberal tem também que preservar a viabilidade das estruturas do país, a segurança do país. Não há liberdade sem segurança, não é? Rui, portanto, acha que isso é fundamental para nós também. Os eleitores liberais hoje estão mais securitários, é isso? Eu acho que o país tem desafios que são completamente diferentes, como é óbvio. Não é a mesma coisa ter um fluxo. Ou seja, nós há 5, 6, 7 anos estávamos muito preocupados, e continuamos, com a imigração com E. Não é? Portanto, o problema do país era, e continua a ser, e também é importante que tenhamos isso presente, a saída dos nossos jovens, a saída dos nossos quadros qualificados, o investimento em formação que se faz nos nossos jovens e que se perde, e esse continua a ser um problema. Depois tivemos, de facto, este fenómeno que fez duplicar o número de imigrantes que temos em Portugal nos últimos 3 anos. E para isso, até porque queremos que as pessoas que vêm para Portugal encontrem soluções de dignidade, não pode ser ignorado. Portanto, nós temos que ter um país com estruturas para receber as pessoas. Não podemos aceitar que haja 20 pessoas a viver num apartamento, que haja proliferação de pessoas a viver em tendas. Isso também não é aceitável deste ponto de vista. E, portanto, por isso é que nós, e já não é de agora, já no programa eleitoral 2024, nós tínhamos uma ligação clara entre as necessidades da economia e a entrada de pessoas. É aquilo que eu tenho formulado de forma simples com quem tem trabalho entra e quem cumpre a lei fica. Agora reforçam neste programa eleitoral. Sim, mas o princípio é o mesmo. São coisas diferentes. Uma coisa é como é que as pessoas entram, não é? E é isto. Quem tem trabalho entra. Já há uma dimensão de segurança, não é? Quem cumpre a lei fica. Isto claro. é a nossa visão para como as pessoas podem entrar e permanecer. Outra coisa é a aquisição da nacionalidade, que é uma atribuição de soberania, é uma questão de soberania do país. E nós entendemos que o prazo de 5 anos que existe hoje em dia, ligado à residência, é um prazo insuficiente para assegurar a adesão
a princípios fundacionais da nossa comunidade. Estou a falar da separação entre o Estado e a religião, estou a falar da separação de poderes dentro do Estado, o próprio reconhecimento das instituições como as únicas que têm poder dentro da nossa sociedade. A questão da língua que vocês também referem. A questão da língua, a questão do respeito pelas mulheres, pelas crianças, tudo isso são aspectos fundacionais. E o próprio reconhecimento da justiça oficial como única forma legítima de aplicar justiça, e portanto isso são coisas que nos preocupam, e aquilo que nós propomos é um alinhamento com países que têm circunstâncias semelhantes à nossa, como a Itália, como a Espanha, como que nos parecem ser as referências a ter nesta matéria, abertos à discussão obviamente, mas com esta convicção de que devíamos estar a propor 10 anos de prazo para a aquisição da nacionalidade, porque isso pressupõe também uma adesão não só a esses princípios e valores, mas uma decisão fundada de que as pessoas vieram para trabalhar legitimamente, que fizeram os seus descontos, têm a sua proteção social, mas que querem mesmo ficar e continuar a fazer vida em Portugal aderindo aos valores da nossa comunidade. É engraçado, porque eu estava a ouvir o Rui e lembrei-me que a discussão que tive a propósito do debate que teve com o André Ventura tinha também a ver com o tipo de argumentação que o Rui Rocha escolheu. De sublinhar muito as propostas mais, digamos assim, de estatistas do Chega, e de repente ouço o Rui em várias propostas que ele vai apresentando, quer na lei da nacionalidade, na imigração, na segurança, a dirigir-se para o mesmo sítio. Fico com curiosidade se o Rui Rocha acha que daqueles 18% que votaram no Chega há um ano, se ele acha que consegue ir buscar algumas desses eleitores. Vamos ver, o propósito não é esse, para sermos claros. Obviamente a iniciativa liberal quer crescer e para isso precisa de ir buscar eleitores a sítios onde eles estejam. E, mas as europeias admitiram isso muito na estrada, não é? Que era a necessidade de captar eleitores, de roubar eleitorado ao Chega. Quer dizer, eu quero roubar eleitorado a todos os outros partidos, senão eu não consigo crescer. Nós já tivemos uma baixa da abstenção, portanto, obviamente, se for possível, queremos também ir buscar eleitores que estejam na abstenção, mas não é possível crescermos se não tivermos essa capacidade de ir buscar eleitores. Agora, eu não tenho uma visão direcionada a uma bolsa de eleitores que esteja num determinado partido. Eu ambiciono ir buscar eleitores à AD, ambiciono ir buscar eleitores ao PS, ambiciono ir buscar eleitores ao Chega, precisamente com este discurso que tem a ver com o facto de perceber que as pessoas estejam zangadas, tenham votado zangadas, mas que estou certo de que valorizarão uma proposta que traga mudança ao país, porque a mudança é que permite que as coisas que correram mal corram melhor. Mas é por essa via. Eu não associo nada da nossa proposta em termos de imigração e da questão da atribuição da nacionalidade a um desejo expresso de tocar determinados eleitores. Creio que é aquilo que serve os interesses dos portugueses no momento em que vivemos e, portanto, não é pragmaticamente direcionado para nenhum eleitor em particular. Pronto. Vou já para o IRS então. Vamos olhar para o nosso guião. Relativamente ao IRS, neste programa eleitoral dizem adeus à taxa única, definitivamente, não é? Mais ou menos, eu não diria assim, ou seja, ela não está no programa eleitoral. Não deixa de ser um desejo da iniciativa liberal ter um país onde ela possa ser aplicada. Mas não está referida pela primeira vez no programa eleitoral, o que acontecia há um ano no outro programa. Mas está noutros documentos programáticos de alcance mais geral da iniciativa liberal, aliás revistos há bem pouco tempo. Portanto, colocam duas taxas, não é? De 15% e 28%. Relativamente também ao IRC, aí aproximam-se mais da AD, não é? E a questão é a nossa diferença da taxa de 15%. Sim, a nossa diferença no que diz respeito às empresas não está de facto no IRC. Está em duas outras áreas que para nós são muito importantes. Está nas derramas e está nas tributações autónomas. Nós entendemos que o país precisa de competitividade, precisa de empresas que crescem, precisa de muito de atrair investimento estrangeiro. Sem isso, os nossos salários e a nossa produtividade não aumentarão. E, portanto, nós entendemos que há duas mensagens que hoje são dadas às empresas e aos investidores que devem ser mudadas. A primeira mensagem é que o Estado hoje diz às empresas não cresçam, por via das derramas que trazem a progressividade do imposto sobre as empresas. E nós queremos dizer o contrário, queremos dizer às empresas cresçam.
às pequenas que se tornem médias, às médias que se tornem grandes, às grandes que se tornem multinacionais. É essa a ambição para o país que nós temos. E, portanto, ao contrário da AD, nós desenhamos um caminho em que progressivamente essas derramas vão sendo diminuídas ou vão sendo até substituídas no final, que é essa a nossa ambição. O outro princípio, o outro problema é a desconfiança que existe relativamente às empresas, que é traduzido no mecanismo da tributação autónoma, que parte de um princípio de desconfiança que é, bom, os empresários arranjam maneiras de imputar às empresas despesas que são pessoais, que são suas, e nós entendemos que fazer isso a quem cria riqueza é mesquinho. E, portanto, isso afeta muitas pequenas empresas, tira-lhes também capacidade e gera muita complexidade do sistema. Portanto, estas são mensagens claras e aí está a distinção que temos para a AD relativamente ao IRC. Mas relativamente ao IRS, com estas duas taxas, já fez as contas a quem é que pagará mais com esta proposta? Bom, essas duas taxas permitem, por um lado, manter a progressividade do sistema, que é um imperativo constitucional, portanto o sistema continua a ser progressivo, só que reduzem muito a progressividade do imposto. E serão benéficas para todos, ou seja, com essas taxas, com esse modelo que nós propomos, que também é um modelo que entendemos apresentar neste programa faseado, ou seja, não é uma coisa para aplicar amanhã. O faseado significa... Até ao fim da legislatura. Esse seria o nosso propósito. E, portanto, vai ano a ano... Nós temos um sistema muito complexo, que já tem 9, 11 escalões, que tem, de facto, uma complexidade muito grande. Portanto, nós aquilo que queríamos e queremos é ir dando passos de simplificação. Qual escalão? Ou seja, qual é o escalão que estava primeiro? Eu creio que ali entre o quarto e o sexto escalão há um salto muito grande de progressividade que pune salários que são salários médios, médios baixos, e portanto essa libertação da classe média seria começar por aí. Começar por aí, assegurando que quem está nessa faixa, nesses escalões, teria um alívio imediato no IRS. Ao fim de 4 anos, qual é a estimativa de receita a menos para o Estado? Do ponto de vista do ponto de vista do IRS, 2.400 milhões no total do programa, ou seja, ponto de chegada do programa. Eu penso que a AD tem uma proposta que anda na ordem dos 2.000 milhões, portanto, enfim, se dividirmos isto por anos, são 100 milhões por ano de alívio adicional que a Iniciativa Liberal propõe. Portanto é esta a amplitude daquilo que queremos fazer. Nós sabemos que tem havido, enfim, muito descontentamento dos portugueses relativamente às questões do IRS. Alguns têm tentado aproveitar isso, dizendo que é mau que haja uma retenção na fonte mais baixa. Nós não podemos concordar com isso. É bom que as retenções na fonte sejam mais baixas. Havendo mais dinheiro no bolso e menos no bolso do Estado, para nós isso é positivo. O problema é quando chegamos ao momento da entrega da declaração, as pessoas perceberem que a promessa que foi feita pela AD de descida de impostos não foi cumprida. Esse é que é o problema. É na conta final, nomeadamente para as classes médias, a conta final continuar a ser uma conta pesada. E, portanto, parece-nos evidente isto. A carga fiscal em Portugal é alta. Se quisermos falar de esforço fiscal, que é um indicador se calhar melhor, esse indicador é muito alto, é muito penalizador, e é muito penalizador sobretudo desta faixa de salários médios baixos, médios, que começam a ser penalizados muito cedo com a progressividade do imposto que temos hoje. Portanto, com a Iniciativa Liberal, o nosso compromisso é que os impostos baixam mesmo e não há surpresas no momento da entrega do IRS. A proposta económica que apresenta ao país é muito focada no corte de despesas do Estado. Eu não queria falar do Dodge norte-americano ou dos cortes de Milei na Argentina, mas queria-lhe lembrar um documento que Paulo Portas chegou a apresentar quando estava no governo com Passos Coelho, que uma página talvez tinha 16, corpo grande, que usava a ideia de que era possível cortar nas gorduras do Estado e que infelizmente não levou a lado nenhum. Eu queria lhe perguntar onde é que vê mais motivos para haver confiança de que existam gorduras suficientes para para medidas como a descida do IRS que propõe, que não tenham sido desfeitas naquela altura por Paulo Portas, entre outras pessoas, porque não foi o único a defender. Claro. As circunstâncias são muito diferentes, os dados são objetivos. Nós tivemos um enorme crescimento da despesa do Estado nestes últimos anos. Só de 2024 para 2025 há um crescimento de 8.000 milhões. Isso soma um conjunto
Mas como sabe, quase tudo quer dizer, muita percentagem disso em saúde, em educação, verdade. Em serviços que são muito difíceis de cortar, e voltamos à história do Dodge aí, não é? Naturalmente. E eu depois farei um comentário quer sobre o Dodge, quer sobre a Argentina, mas interessa-me sublinhar que sim, eu concordo. Vamos ver, há 3 maneiras de baixar o IRS e o IRC, que são estrategicamente a proposta da Iniciativa Liberal, que aliás a distingue completamente da abordagem do PS, que quer baixar o IVA dos produtos alimentares. Nós apostamos claramente em duas áreas que trazem crescimento e que trazem riqueza ao país: o trabalho e a competitividade das empresas. Portanto, é uma estratégia de aumentar o bolo a distribuir, por contraposição à distribuição do bolo existente sem o aumentar, que é a estratégia do PS. Agora, o ponto é o seguinte: 3 maneiras de fazer isto. Ou baixando o IRS e o IRC, aumentando porventura outros impostos. Isso para nós seria inaceitável, porque a carga fiscal e o esforço fiscal continuaria ao mesmo, nós estaríamos apenas a mudar o tipo de imposto. A segunda seria por redução das prestações sociais. Isso para nós é absolutamente inaceitável. Nós temos absoluta noção que temos um país com 2 milhões de pobres, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o ciclo político, e 40% dos portugueses na situação de pobreza antes de transferências sociais. Portanto, não há hipótese. Portanto, isso, aliás, o professor Oscar Afonso, que esteve na coordenação também do Programa Económico da AD em 2024, já o disse. A possibilidade que temos é uma redução virtuosa por via da eficiência do Estado. Agora, isso significa defender as abordagens que existem nos Estados Unidos ou as abordagens que existem na Argentina? Não, por motivos diferentes. A Argentina tem uma situação específica, portanto, chegou a uma situação de ruptura social e económica, mas é evidente que num contexto europeu nada do que está a ser feito na Argentina é transponível, e não é essa a proposta da Iniciativa Liberal. E a mesma coisa para os Estados Unidos, para o Dodge, que para além do mais tem na sua gênese um conflito de interesses insuperável e que jamais a Iniciativa Liberal poderia defender uma abordagem dessa natureza. Mas no caso da Argentina, permita-me interromper, já teve a oportunidade de dizer que conseguiu descer a pobreza e a inflação, não é? Sim, são factos objetivos, ou seja, nós temos que avaliar as políticas pelos resultados. Outra coisa é dizermos, faz sentido pegarmos naquelas ferramentas, instrumentos e políticas e transpô-las para Portugal, portanto, para a nossa não dá, realidade. mas que não dá, o que é que sobra? Sobra aquilo que a Iniciativa Liberal sempre propôs, desde o primeiro dia, desde o seu primeiro programa eleitoral, que é a eficiência do Estado. E eu posso dar alguns exemplos. Nós, neste momento, na área da digitalização e da modernidade, temos diferentes entidades que neste momento estão a adjudicar por ano mais de 1.000 milhões, 1.100 milhões, 1.300 milhões em serviços, em ferramentas, em estruturas, em infraestruturas. Ora, nada disto está a ser feito com uma perspectiva integrada. Ou seja, cada departamento faz as suas apostas em determinados sistemas, em determinadas soluções, em determinado caminho. E não há quem diga isto tem que ser integrado para o Estado. Portanto, eu posso admitir que por muito que cada departamento esteja a fazer essa aposta que vale no total das suas apostas 1.100, 1.200, 1.300 milhões por ano, que a falta de visão estratégica e de visão global possa estar a fazer más apostas e que haja aí um desperdício de 200, 300 milhões por ano. Poderiam ser. Tenha razão, Rui, e não sei. Mas eu tenho mais exemplos, Sim, mas esse é ótimo para ilustrar, porque enfim, podíamos ir aos exemplos todos, mas se calhar tínhamos que ficar aqui em várias sessões. Eu também acho que sim. Neste podcast e no Porque Falha ao Estado, que eu É por isso que eu acho que, ao contrário do que alguns dizem, a nossa previsão de poupança com as eficiências que podemos trazer ao Estado está feita por baixo e não por cima. Mas era aí que eu ia perguntar-lhe. Juntar organismos não quer dizer não investir na modernização do claro, Estado. Portanto, com certeza. Se está com isso a cortar, sei lá, não sei quais são as vossas contas para esse departamento em específico, mas 1/3 dessa é também investimento que não entra na modernização do Estado e da própria economia. Estamos de acordo com tudo isso, mas eu creio que o Estado não pode investir de forma cega, nomeadamente numa área tão importante como a modernização e digitalização, e já agora todas as outras. Tem que haver uma estratégia integrada, não pode cada departamento estar a escolher o seu sistema, que depois não é compatível com o sistema do departamento do lado. Portanto, é preciso uma visão global, e eu creio que aí é possível fazer uma racionalização de centenas de milhares de milhões de euros ao ano, que para além do mais trarão mais vantagem, porque depois, se os sistemas forem interoperáveis, se houver uma estrutura comum, tudo isso beneficia
beneficia a eficiência do Estado no futuro e cria-se uma estrutura. Lá está, a questão é se isto não vai levar tudo àquela expectativa que Paulo Portas tinha naquele momento, sob forte Eu estou absolutamente convencido que não. De despesa, e estava mesmo, lembra-se, não é? Daquela conferência de imprensa onde ele queria substituir cortes em apoios sociais, precisamente por cortes em organismos de Estado. Mas aí é que entra a questão. Por um lado, nós temos esta trajetória de aumento da despesa do Estado que parece imparável. Por outro lado, o que temos de perguntar por uma vez é se aceitamos que o Estado continue com esta trajetória de despesa imparável ou se solicitamos ao Estado, convencido eu que de facto há muitas duplicações, há muitas áreas, nós temos um enorme desperdício, por exemplo, na área da saúde. Isso não quer dizer que os portugueses fiquem com menos soluções na saúde, quer dizer que ficarão com melhores soluções na saúde e se quiserem podemos falar um bocadinho disso. E portanto a pergunta é: devem as pessoas, as famílias, as empresas continuar sucessivamente a suportar o peso de um Estado que não para nesta cavalgada? Portanto, perguntando às famílias onde é que vão cortar elas mais, se é na saúde da sua família, se é na educação dos seus filhos, se é na capacidade de poupar, de investir, de consumir, ou se podemos pedir um pequeno esforço ao Estado que é de 1% ao ano. Eu estou absolutamente convencido que é necessário pedir esse esforço ao Estado. Eu falava da saúde. Hoje em dia, todos os incentivos à produtividade, nós temos uma produtividade muito baixa no SNS, e todos os incentivos que existem à produtividade estão orientados para a produção fora do horário de trabalho. Ora, eu quero profissionais de saúde bem pagos de forma competitiva, mas parece-me evidente que, para além da remuneração base que todos têm, os incentivos à produtividade devem estar para o aumento da produtividade em primeira linha dentro do horário de trabalho. E depois, por exceção, recorrermos às horas extras. Nós chegamos a março, abril e o valor e o número de horas extras que pode ser pedido aos profissionais de saúde já está esgotado. Ora, isso não parece uma gestão eficiente do Estado. E há mecanismos para isso. As USF tipo C, que eu espero que possam de facto ver a luz do dia numa próxima legislatura, permitem aos profissionais de saúde organizar-se, contratualizar objetivos com o Estado e depois ter uma compensação em função desse atingimento de objetivos. Ora, isto traz vantagem para os profissionais de saúde, traz vantagem para o acesso dos utentes à saúde e traz vantagem à gestão do SNS, que ultimamente também só se tem feito por atirar dinheiro para cima dos problemas e depois cada vez estamos pior. A Iniciativa Liberal disse recentemente que mantém compromisso relativamente à eutanásia na sequência do novo acórdão do Tribunal Constitucional, mas efetivamente há o risco da eutanásia voltar a ficar pelo caminho, com a AD e com o Chega. A AD já defendeu no passado o referendo, agora Miguel Pinto Luz voltou a defender. Qual seria o posicionamento da Iniciativa Liberal? Aceitariam um referendo à morte medicamente assistida? Bom, nós temos uma posição de princípio que é que direitos individuais não se referendam e, portanto, parece-nos uma matéria... O PCP também tem. Sim, mesmo entendimento. Faço-lhes essa justiça. É sempre possível encontrar um ponto de contacto, mesmo a quem está totalmente distante, não é? Mas eu diria, a posição da Iniciativa Liberal é clara. Nós entendemos que na próxima legislatura o tema deve discutir-se, comprometemos-nos com a apresentação de uma proposta para uma lei sobre a morte medicamente assistida. Temos tomado boa nota das posições do Tribunal Constitucional. Devo dizer que um ou outro ponto que o Tribunal Constitucional levanta nesta última posição também tinha sido levantado pela Iniciativa Liberal na discussão que foi feita. A nós parece-nos evidente, e isso está previsto, que haver uma avaliação presencial faz sentido. Nós não a tornamos ou não exigimos que ela fosse mais evidente porque nos parecia evidente na própria construção da lei que isso teria que acontecer, mas enfim, tomamos boa nota disso. As questões da objeção de consciência que o Tribunal Constitucional também levanta também nos parecem pertinentes e nós próprios tínhamos levantado essas questões. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal existe esse compromisso e existe o compromisso de continuarmos num tema tão complexo e tão melindroso a equilibrar as diferentes visões e os diferentes matizes de um tema que por natureza apela à liberdade individual. E acredita que será esse mesmo posicionamento da AD? Bem, eu só posso a querer o referendo? Eu só posso responder pelo compromisso que a Iniciativa Liberal tem. Não posso. Os sinais que temos da AD não são propriamente muito claros e parecem ser mais negativos do que positivos relativamente a que uma proposta desta natureza possa ser aprovada, mas já veremos em função da evolução da posição dos outros partidos. Tal como há um ano a Iniciativa Liberal, relativamente a cenários pós-eleitorais, começou a dizer que estava mais inclinada para um acordo de incidência parlamentar.
agora tem fincado novamente a oportunidade de estar disponível para integrar o governo. Pergunto neste momento, não é? Estamos na reta final da pré-campanha, quase a entrar na campanha, qual é a vontade da Iniciativa Liberal? Bom, a nossa posição é de assegurar tranquilidade aos portugueses, ou seja, nós saberemos interpretar os resultados eleitorais e saberemos interpretar a vontade dos portugueses, que eu imagino que seja uma vontade que, depois de 2 quedas prematuras, uma delas com maioria absoluta e outra com uma composição mais complexa do Parlamento, a verdade é que nenhum dos partidos que estava a liderar a solução política teve a capacidade de levar a legislatura até ao fim. Portanto, eu imagino que os portugueses desejam estabilidade política. Eu posso assegurar aos portugueses que a Iniciativa Liberal saberá interpretar isso. Agora, tenho também que ser claro e dizer que isso fará sempre, qualquer que seja a solução, que possa envolver a Iniciativa Liberal com exigência. Ou seja, da mesma maneira que depois das eleições legislativas de 2024 esteve sobre a mesa a possibilidade da Iniciativa Liberal integrar um governo e depois essa possibilidade não avançou porque nós entendemos que não havia intuito reformista da parte da AD, essa é uma exigência clara. E isso traduz um falhanço, de alguma maneira, da AD. Repare-se, a AD também creio que se apresentou com essa vontade e esse compromisso de trazer estabilidade, não foi capaz de o fazer, e trazer reformas, e creio que ficou muito aquém dessa visão reformista que era necessário trazer ao país. Aliás, deixem-me dizer, se era para o governo cair, então que tivesse caído pelas ideias, pelo ímpeto reformista. E isso teria sido, a oportunidade teria sido no orçamento. Mas a AD entendeu que não valeria a pena trazer esse ímpeto reformista para a discussão e encostou-se ao PS. Depois, a legislatura acaba não pelas ideias, mas por um caso pessoal do Primeiro-Ministro. Portanto, isso parece-me que é uma interpretação errada da vontade dos portugueses e volto a dizer, se era para cair, ao menos que fosse pelo intuito reformista e pelo espírito reformista e não por casos pessoais. Seremos, isso eu quero assegurar, responsáveis e muito exigentes com o caminho das reformas no país, na área da saúde, na área da habitação. Nós vivemos uma crise profundíssima na habitação. A AD piorou o problema, porque tomou um conjunto de medidas do lado da procura, portanto, que estimularam ainda mais a procura da habitação e não as acompanhou por medidas do lado da oferta, e isso é um falhanço claro. Na saúde, os sucessivos planos da AD falharam e continuarão a falhar, porque não têm esta ideia de que este discurso de que o SNS deve estar no centro das soluções é um discurso errado à partida. O que deve estar no centro são os interesses dos portugueses. E, portanto, temos que evoluir, de facto, para uma solução em que os portugueses tenham a opção de escolher o prestador que mais lhes interessa. E na questão, só para terminar, na diferenciação, mais 2 coisas muito importantes para nós. A questão da fiscalidade, eu já falei das diferenças relativamente à visão para as empresas. Falei da habitação e, portanto, a fiscalidade, a redução do custo fiscal da construção para nós é absolutamente essencial. E depois há um tema a que o PS e o PSD fogem sistematicamente, que é a revisão do sistema eleitoral. Nós não podemos continuar a ter milhões de votos perdidos. Só 2/3 dos deputados, não é? Mas é uma discussão que nós temos que ter e que queremos conquistar e queremos continuar a trazer. É inaceitável que haja, do ponto de vista da representação portuguesa de primeira e de segunda, e o caso é ainda mais dramático que os dados que vieram a público nos últimos tempos trouxeram, porque dizem 1.200.000 votos não serviram para eleger. E quantos foram aqueles que, sabendo do funcionamento do sistema, já fizeram segundas e terceiras opções de voto e não a sua primeira opção de voto? Quantos milhões, no final, estaremos a falar de portugueses que, por um motivo ou por outro, não veem a sua escolha prioritária refletida no boletim de voto e depois na representação em deputados? Isso parece-me um enorme problema do sistema eleitoral atual. Voltando aos cenários pós-eleitorais, queria-lhe perguntar quais seriam as pastas mais interessantes para a Iniciativa Liberal. Há um ano chegou a falar em 2, não é? Modernização administrativa, mas também falou noutra. Aliás, falou saúde, economia. Economia seria uma pasta interessante para o Rui? Eu creio que as pastas, e volto a dizer, deixa-me sublinhar outra vez, eu participo nessa discussão, mas a minha discussão mesmo é a discussão fundamental, é das políticas, e portanto a Iniciativa Liberal nunca pedirá cargos se não for para executar políticas reformistas, e só se for para executar políticas reformistas é que os cargos fazem qualquer sentido. Agora,
Obviamente a modernização administrativa, já falei disso, parece-me uma pasta fundamental, onde a iniciativa liberal traria a grande vantagem ao país, e parece-me que é algo que o país tem mesmo que fazer. A economia é uma pasta também importante, interessante e enfim, interessante para o Rui, alinhada com o perfil da iniciativa liberal. Eu já falei das infraestruturas, pastas de soberania como a administração interna também me parecem muito interessantes. Portanto, a iniciativa liberal tem quadros que vão para lá do seu presidente, que vão para lá dos nomes de que eu já falei, quadros preparados para servirem o país nesta ou em outras circunstâncias futuras. Portanto, eu nem sequer quero localizar isto no resultado das próximas eleições. Mas na sua mente consegue ver, a economia podia ser para si. Mas para mim, eu não vou fazer uma candidatura, porque não é para mim isso fundamental. O que é mesmo fundamental estarmos a falar das políticas que antecedem essa questão. Mas teriam que ser mais pastas do que o CDS? Repare, e a resposta, mais uma vez, eu volto a dizer, as políticas é que são importantes, a transformação do país é que é importante. Depois, o resto é uma questão de bom senso. Se nós estamos a falar de um partido que é responsável, e se estamos a falar de um partido que tem um determinado peso eleitoral, já veremos qual é nas eleições, e que eu espero que seja reforçado, tudo aquilo que seja essa discussão tem que refletir o peso eleitoral do partido. Isso parece-me óbvio. Portanto, teria que ter mais pastas do que o CDS. É uma questão de bom senso para esta eleição e para qualquer outra. Rui, estamos mesmo no final desta conversa e eu queria terminar perguntando-lhe sobre o Luís Montenegro. Será capaz de governar com ele sem lhe pedir todas as explicações que o próprio Rui diz não terem sido dadas? É óbvio que a iniciativa liberal, volto a dizer, está totalmente focada para trazer soluções reformistas a Portugal. E, portanto, isso implica duas condições. Implica que haja, do ponto de vista programático, a adesão a essa visão reformista e passos claros no sentido dessa visão reformista, e a credibilidade para pôr essas reformas em prática. Portanto, como é óbvio, nós seremos exigentes nas duas dimensões, na dimensão programática e na dimensão da credibilidade. E, portanto, é óbvio que terá que sempre que haver uma conversa que esclareça pontos que neste momento não estão ainda para mim suficientemente esclarecidos. Ou seja, para si, uma vitória de Luís Montenegro não acaba com as dúvidas e o caso da Spin Viva? Eu tive a oportunidade de o dizer, eu teria atalhado o problema, por hipótese académica, sempre difícil de imaginarmos isso acontecer, mas se estivesse naquela situação eu teria atalhado o problema muito mais cedo. Teria dado todas as explicações, teria tomado decisões claras sobre o destino da empresa. E obviamente faz sentido que esses esclarecimentos que ainda faltam sejam transmitidos, isso sem nenhuma dúvida. Muito bem. Estas conversas na Comissão Política terminam sempre com uma rúbrica, não é o que dizem os seus olhos do Daniel Oliveira, é apenas eu agradeço por isso. Só com desta está livre, enfim, não saberemos se não lhe calhará a outra também, mas aqui é esta. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. O que é que não lhe sai da cabeça? Construir. Nós vivemos uma profundíssima crise de habitação, eu já tenho dito, é um escândalo termos o país nestas circunstâncias. O PS tomou muitas decisões erradas, a AD agravou o problema. Nós só saímos disto construindo, por um lado, com medidas adequadas a que isso aconteça, e por outro lado, trazendo a habitação que ainda está neste momento não ocupada para o mercado de arrendamento. Mais uma vez a AD no mercado de arrendamento nada fez. Nós temos que incentivar quem tem propriedade a trazer a sua propriedade para o mercado, porque isso é imediato, são casas que já estão construídas e, portanto, nós formos capazes de mobilizar milhares de casas, isso ajuda a resolver o problema. E depois temos que tratar da justiça ligada ao arrendamento, tem que ser muito mais célere. Temos que tratar da simplificação dos processos de licenciamento de construção que demoram meses ou anos, isso é inaceitável, mas construir. Rui Rocha, obrigado por vir até à Comissão Política. Obrigado, foi um gosto. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.